assim. Vamos ver. Tá gravando. Então começa falando, você tem que começar. Eu tenho que começar? Claro, oi, eu sou o Thiago, não sei o quê. Como é que você começa as lives? Alô pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo, para quem acompanha o canal, bem diferente, né? Mas é porque hoje é uma data especial. Hoje, exatamente hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, o DNA da improvisação completa 3 anos. E é uma data especial. Eu tô aqui com a Marcela, que tá nessa jornada desde o primeiro dia. E acho que hoje, por ser um dia especial, a gente vai conversar um pouco sobre a história do DNA da improvisação. E acho que eu vou deixar você guiar essa história aí, e você não sabia disso. Então, isso Não é muito sabia. legal, porque como você não sabia, vai ser divertido fazer esse processo. Então, vamos lá. Vamos fazer papel de podcast. Você me entrevista e o que você perguntar, eu respondo. Tá, tem que ser só sobre a história do DNA ou pode ser um pouquinho antes? Pode Posso ser perguntar o que o que você quiser. quiser. Tá, então Se tá você bom. quiser. Eu gosto assim. Desde que a gente fale sobre a história do DNA da improvisação também, para as pessoas saberem, tá valendo. Porque o DNA da improvisação, né? Ele tem tudo a ver com a sua história pessoal em relação à improvisação, né? Então, onde saiu essa ideia de, eu tenho que tocar guitarra, eu tenho que improvisar? Como é que isso começou? Boa pergunta, eu não faço a menor ideia. Não faço Tem que buscar, porque faz 350 anos. Ficar lembrando isso é complicado, né? Deixa eu ver. De onde surgiu? O que mesmo você perguntou? Essa história de querer tocar guitarra, depois querer improvisar. Querer tocar guitarra foi por conta de família, né? Nem era guitarra, era violão ainda. Todo mundo toca violão. Eu falei, quero tocar violão também. Aí comecei a querer tocar violão por conta de influência de tio, de pai, todo mundo toca violão. E aí eu falei, me dá um violão desse aí também, quero tocar. E aí mas foi tudo muito intuitivo. Fui pegando, copiando, né? Eu ficava olhando assim o cara tocar e ficava decorando. Aí é mais ou menos por aqui. Aí ficava tentando tocar escondido dos outros, pra ninguém ver que eu tava tocando violão. Até que chegou uma hora que não teve jeito. Falou, você tá mexendo esse violão aí? Tô mexendo, já sabia 3 acordes. Falei, então tá bom, deixa eu te ensinar. Aí começou a me ensinar. Depois eu fui pegando mais gosto. Cismei de tocar cavaquinho. Aí ficava aparecendo com um cavaquinho, atrapalhando todo mundo. O pessoal, sai daqui com esse cavaquinho. Depois foi assim. Foi uma coisa muito natural. Eu costumo dizer que eu não lembro, desde que eu me conheço por gente, que eu sou músico. Eu não lembro de mim sem a música, não lembro. E eu não consigo pensar em você um momento sequer sem relacionar com música. É difícil, né? É muito difícil. Eu também não consigo. Inclusive, quando eu tô num lugar que a conversa não é música, eu fico meio perdido. Eu falo, pô, esses caras estão falando de futebol, esses caras estão falando, para de falar isso, vamos falar música, pô. E a improvisação? A improvisação veio depois. A improvisação veio com... Vamos ver. Porque você vai melhorando na música, no instrumento, você começa a tocar meia dúzia de música, aí faz os acordes no violão, né? Uhum. Cada instrumento tem o seu primeira fase, segunda fase. O violão, a primeira fase é tocar 3 acordes aí e fazer uma batida. Aí depois você quer... Eu lembro que tem um tio meu que é o Jorge. Ele toca... O pessoal falava, Jorge sabe dedilhado. Todo mundo só sabia matar o violão, né? E ele sabia dedilhar. Então quando ele vinha e pegava o violão, todo mundo dava o violão na mão dele e ficava esperando assim, porque Jorge sabe dedilhado. E aí esse foi o segundo nível, né? Tipo, tocar não só de bater, mas de fazer um arranjo no violão, né? Uhum. E ele fazia umas coisas de tocar umas músicas com arranjo, fazia melodia, e tudo intuitivo, né? Tudo intuitivo, isso que é legal também. E aí eu entrei nessa fase de querer desenvolver mais e aprender mais acordes, fazer pestana, não sei o quê. Você vai vencendo as etapas, ainda mais um louco que nem eu, que não desiste de jeito nenhum, então você vai avançando. Chega uma hora que o seu novo desafio é solar.
né? Entendi. E aí chegou esse momento pra mim na adolescência. Eu comecei mesmo assim de violão, sei lá, 7 anos, não sei, por aí mais ou menos. Aí depois foi com 11, começou. Eu comecei a pegar as coisas que tinha acessível pra mim, assim, de bandas que tinham. E era tipo assim, eu tinha dois mundos, né? Que era o mundo dos meus amigos, lá em cima na casa da minha mãe, que era tipo Guns N' Roses. Os caras queriam tocar Guns N' Roses. Aham. E aí tipo, era a época do MTV, então passava E era muito legal. os Os clipes, e aí eu clipes. ficava com VHS, assim, aí botava pra gravar. Sempre perdi o início. E tinha os clipes que passavam do November Rain, aí ele saía do lado de fora, assim, tocava com a guitarra desligada, a gente nem se ligava, né? Era só clipe. Mas queria tirar aquilo e tocar, e eu não fazia nem ideia de como é que ele fazia para ter um som daquele, porque eu ligava uma guitarra Giannini no 3 em 1, e aí era tão ruim que ficava distorcido, aí falava, pô, era parecido com o som do cara, mas Que pecado. ligava um cabo todo enrolado assim. Em suma, aquelas coisas. Mentira. E eu não sabia como é que o cara fazia pra tirar aquele som. Eu não fazia ideia que era distorção. Sei lá, não sabia que era distorção. E tinha esse mundo, e tinha um outro mundo que era quando eu ficava mais na casa da minha avó, que meus tios, tudo evangélico, e aí tinha umas bandas, assim, eu lembro que um tio meu tinha uns CDs de bandas evangélicas, e tinha uma banda lá que era Catedral, e aí eu vi aquele CD, e aí ele falava assim, você gosta de guitarra? Olha esse cara aqui. Aí eu ouvia e o cara solava, assim, hoje eu nem gosto, porque não tem mais nada a ver, inclusive eu não ouço mais. O Guns N' Roses eu até acho legal, mas aquela banda especificamente eu parei de gostar, não é o estilo que eu gosto. Inclusive o guitarrista já faleceu, inclusive aquele guitarrista. Ah, é? Tem um Essa tempo. banda é tão velha assim. Ah, é. Não, porque o cara sofreu um acidente. Ah, tá. O guitarrista sofreu um acidente tem muitos anos, mais de 10 anos. Mas ele tocava absurdamente rápido. Ele tinha uma velocidade que me impressionava. E aí eu comecei a ficar vidrado naquilo. E aí eu comecei a só querer ouvir a música para ouvir o solo. Eu não queria saber da música, não queria saber da letra, e só queria saber do solo. Eu não quero saber da letra até hoje, né? Você não sabe porque, quase assim, eu nenhuma. acho a letra bonita, mas eu acho alguém cantando a letra bonita. Eu presto atenção na letra, né? Tipo, tem as músicas que a letra é impressionante, tipo Meu Guri, do Chico Buarque. E tantas outras letras, né? Do Dori, Do Milton. do Milton. Letras incríveis. Só que eu gosto de ouvir o outro cantando. Eu não gosto de ficar decorando. E nesse esquema aí eu sou felizarda, né? Porque eu sou a única que te ouço cantar. Tá? E por sinal, ele canta bem para cacete. Pode falar palavrão? Não sei. Não, Já xinguei. agora já era. Agora já é. Tá bom, não tem problema não. É porque eu não sei se isso aí dá problema também. Não, em live não. Não? Não. Então, tudo bem. Porque um podcast comigo sem xingar é complicado. É muito tempo tendo que ser comportada. Não consigo. Eu fico impressionado comigo porque eu descobri que eu consigo segurar a onda, assim. Porque eu xingo bastante, mas na live quando eu tô dando aula, eu me transformo. E eu não sei se eu aprendi, eu acho que eu já sou assim também, mas eu percebi isso que eu tinha um professor na faculdade que era assim, que era o Josimar. Ah, é? Tipo, o Josimar, ele fora da aula, ele era tipo o cara que é teu amigo, toma cerveja, não sei o quê. Mas na aula era tipo, a aula dele ele levava aquilo muito a sério. Leva, né? Que tá lá até hoje. E aí eu peguei isso pra mim, aprendi essa lição. Falei, cara, isso aqui é muito importante. E tem que fazer de uma maneira que passar essa seriedade. Eu não sei se faz muita diferença, mas eu prefiro dessa forma. Entendi, mas eu não consigo, tá? Desculpa. Tá. Desculpa, Tá coração. Eu não consigo. Tá bom. Então, vamos lá. Aproveitar que entrou nessa de... Que você falou, né? Do Josimar, de aula e tal. E aí, quando você virou professor? Porque você é professor de guitarra, é impressionante há muito tempo.
É, Você tem 38 anos e dá até onde eu aula de sei. guitarra o que já? 30? Desde 2001, Olha só, 22. 22 anos. É muito tempo. Tô quase me aposentando, hein, gente? Ó, aproveita, quando fizer 30 anos, acabou. Dependendo do professor, pode se aposentar com 25 anos, É. né? De... É. Não, vou até 30 anos, então tem mais 8 aí. Não, tô brincando. Mas aí eu tava falando negócio da improvisação, né, que você falou. Negócio de improvisação. Ah, sim, aí tinha a banda Catedral. Então eu gostava daquilo, ficava tirando. Eram as coisas que tinham à minha disposição. Tirava ali a banda. E as coisas do Guns N' Roses, que eu tinha uma molecada de pré-adolescência, assim, que cismou com Guns N' Roses e tal. Tinha que montar banda, aí a gente ficava assim, reunido perto de casa e falava assim, pô, a gente tem que montar banda, já tem guitarra, já tem isso aqui, agora a gente só precisa descobrir por que tem que ter o baixo. Ai, que Que a gente não pecado. sabia. O baixo faz o quê? Ninguém sabia, pra que coitado do baixista, né? Mas a gente não sabia mesmo. E até hoje, né? Os caras falam assim, por que tem 3 guitarristas? Um é o baixista. Ih, tem que abrir pra gata. Põe ela lá com Maria. Melhor. Enquanto isso, estou eu aqui com meu cabelo detonado de cloro de piscina hoje. Thiaguinho tá chegando. Tô aqui fazendo sala. Pronto. Voltei. Então. A gente tava onde? Pra que serve o baixo? Pra que serve o baixo? A gente não sabia pra que servia o baixo. Aí, depois a gente foi descobrindo, quer dizer, eu fui descobrindo, né, que aquela molecada lá, acho que de lá não salvou ninguém. Só você, Só né? eu mesmo. Todo mundo deve saber tocar. Todo mundo sabe tocar uns 2 acordes, mas ninguém. Só eu mesmo que cismei com isso. E aí dessa época, dessa vontade de fazer o solo, que começou esse negócio de querer solar. Aí se você é guitarrista, quer solar, uma hora ou outra você vai cair aonde? Nas escalas. Nas escalas. Você vai aprender escala. E aí você vai aprender escala, aí vai ter uma hora que você vai cair aonde? Na improvisação. Foi o caminho que eu fui seguindo. Que é o caminho que a gente vê que é natural, né? De todo mundo. Depois fui saindo de negócio de rock. Porque na verdade eu comecei a me encantar com os caminhos da harmonia. E aí comecei a me encantar com esse negócio de mais notas dentro do acorde. E aí eu fui procurar ajuda, não sabia fazer, fui procurar ajuda. E aí acabei encontrando um cara que era o Zebinho, que ele me ensinou esse negócio. Só que ele tinha uma pegada totalmente jazz. Totalmente. Só que eu fui por causa da harmonia. Só que aí o cara fica te mostrando Bill Levels, fica te mostrando os caras. Aí você viciou, não vicia. Foi o que aconteceu comigo. O cara foi me dando droga cada vez mais pesada. E Joe Pass. E aí foi piorando, né? Aí lê esse livro, toca essa música, ouve esse cara. Tinha uns negócios que... Mas às vezes eu chegava na casa dele pra ter aula e ele falava assim, hoje não tem aula. Hoje a gente vai ouvir música. Aí não tinha mesmo. Sentava lá no sofá e ele me mostrava. Colocava um VHS, ele tinha um montão. E colocava um cara lá, vamos ouvir esse show aí. Aí era o quê? Joe Pass e Montreux, sozinho. Pô, veio um cara daquele, um moleque. Na época já não era tão moleque assim, devia ter 17 anos, sei lá. Vendo Joe Pass tocar em Montreux, você fica doido, né? Porra, bicho, quem fazia esse negócio aí também? Aí fica viciando nesse negócio, foi esse caminho que eu fui seguindo. E aí fui pra Unirio, e aí começou a história da improvisação. Estudei Unirio, depois estudei na Suécia, depois voltei pro Brasil, aí começou aquele negócio de saber um monte de escala, não conseguia improvisar, e aí, pô, tua referência é altíssima, né? É uma autocobrança, sempre teve isso, né? Uma autocobrança absurda. Pô, Zebinho, foi me mostrar Bill Evans, aí tudo que você faz é uma merda, né? Aí você quer melhorar, porque você não se contenta mais em fazer uma escala pentatônica. Não que a escala pentatônica é ruim, é muito legal, só que, pô, do jeito que eu tocava a escala pentatônica,
Não Era sai. uma merda, porque eu tocava pra cima e pra baixo, sem ritmo direito. Aí você quer começar a melhorar. E foi isso que aconteceu. Interessante demais. E aí foi chegando nesse negócio do DNA. E da onde que surgiu esse negócio de fazer curso online? Porque assim, na música, né, especialmente na improvisação, a gente vê que tem muito essa coisa do pessoal fala assim, não dá pra aprender improvisação com curso online. Não dá pra aprender improvisação com curso online. Mas as pessoas pensam isso ainda. Bom, é o que eu acho que ainda existe. A gente tá em 2023, não tem volta, gente. Acabou, não tem como. Tem que aprender a improvisar na internet, com curso online. Como é que você vai fazer? E assim, é uma possibilidade hoje que é inevitável, que vai ficar cada vez maior. E a verdade que eu fico pensando é o seguinte: ainda existe uma galera que, sei lá, hoje tem 60, 70 anos, que vai dizer assim, eu não quero saber disso, tá tudo bem. E se bem que tem uns caras que estão aí com Tão no 60, DNA. 70, estão no DNA, estão fazendo. Mas a verdade é que eu tô com 38 e daqui a 12 anos eu vou ser o cara de 50 anos. E eu e a minha geração, que viu isso tudo acontecer e que vai falar, quer saber? É online mesmo e acabou. Entendeu? As ferramentas são muito maiores. É claro que assim, tudo na vida tem prós e contras, né? O presencial, você pode, sei lá, tomar um café com o cara, você pode... É dinâmico, né? Você pergunta e tal, mas também você não tem a quantidade de ferramentas que o online te oferece. Você não tem o conforto que o online te oferece. Eu prefiro muito online. Eu também prefiro, mas tem gente que não prefere. Tem gente que... Tá tudo bem, o cara fala assim, quer saber? Eu não quero saber de online, não. Meu negócio é dar aula. Se o cara vier à minha casa, tá tudo bem. Faz assim. Porque eu vejo que a maioria das pessoas que querem fazer presencial, elas querem tipo, vou fazer uma aula, nessa uma aula eu vou aprender um monte de coisa. E aí eu não preciso de outra aula, ou preciso de uma outra aula só daqui a 1 mês, 2 meses e tal. E isso a gente sabe que não funciona, né? Porque o cara, ele se perde, não dá continuidade. Aquela uma aula que ele fez, ele absorveu pouco conteúdo, vai pra casa e já esqueceu. Aí ele provavelmente vai ficar treinando errado também, né? De um mês pro outro, se for fazer aula uma vez por mês. Treina errado, né? Esse mês, porque ele não tem acesso ao suporte, não tem como perguntar, não tem nada. Ele fica fazendo... Fica sozinho. Fica sozinho. E aí fica fazendo o que ficou guardado na cabeça dele. E muitas vezes não é bem aquilo que foi a aula, né? Uhum. Eu percebo isso, que é o seguinte. Se você não fizer uma maratona, uma imersão, você não cresce. Chega uma hora que você entra num platô, você não sai dali de jeito nenhum. E tem muita gente nesse estágio que vai tentar resolver com uma aula aqui, outra ali, ou, sei lá, um PDF. E se o cara estiver num momento em que ele está no momento de decolar, um PDF vai fazer uma diferença, vai fazer um estrago na vida dele. Mas se você estiver no momento de platô, você vai precisar de imersão, acabou, ponto. Não faz a menor diferença. Não tem como. É igual emagrecer, né? Chega uma hora que não passa. Ou ganhar músculo, você tá malhando. Chega uma hora, você faz um pouco, aí, tive um resultado legal. Beleza, só que agora parou. Daqui pra frente, cara, você vai ter que fazer outra coisa. Você vai ter que fazer uma imersão aí, vai ter que se dedicar mais nos próximos 3 meses. É legal traçar algumas metas, né? Tipo, 3 meses, 6 meses. Traçar meta de 20 anos, ninguém quer. Uhum. E é desanimador mesmo. Agora, também, traçar meta de 2 horas também vai fazer o quê? Nada, né? Então, traça uma meta de 3 meses. Não significa que você vai resolver tudo, mas significa que se você resolver se aprofundar e mergulhar e fazer uma imersão em alguma coisa específica, vai ser melhor do que você ficar viajando aleatório. Sim, e daí veio o DNA, né? A gente tava falando isso e tá esquecendo de contar a história do DNA. Exatamente. Aí o DNA veio
É porque muita coisa acontece, né? A gente fica tentando lembrar a história das coisas que a gente viveu, mas a gente meio que inventa também, porque a gente não lembra tudo. E às vezes não é nem culpa nossa, é porque a gente não lembra detalhes. Eu, por exemplo, a gente foi falar disso aqui, falou que ia falar disso aqui, eu fui procurar na Hotmart. Tô com soninho. Fui procurar na Hotmart. Fui procurar na Hotmart o dia que começou a primeira aula. Aí não achava, porque foi no YouTube, isso aqui. Aí entrei no YouTube, aí tava lá a data do negócio. 3 de novembro. 3 de novembro. 2020. A gente não lembra. É verdade. E foi algo que na época não foi um negócio importante, né? Quando tava acontecendo a primeira aula. A gente tá vendo que é super importante hoje, né? Olhando pra trás. Foi uma aula que eu dei. Eu comecei a dar em 2001. E aí em 2020 eu tava dando mais uma aula. 19 anos depois. Eu tava dando mais uma aula. Só que dessa vez eu tava fazendo algo que realmente hoje pra mim é muito significativo. Não só pra você, né? Mas pra todo mundo que tá realmente tendo resultado no DNA, né? Exatamente. E os alunos, né? Então, os alunos que já demonstram resultado, porque resultado é um negócio... A gente fala de improvisar sem pensar em escalas. O que é improvisar sem pensar em escalas? Boa pergunta, né? O que é improvisar sem pensar em escalas? É você perceber que a escala está ali, mas aquilo ali não foi o seu mecanismo único de acesso à improvisação. É você perceber que você está enxergando outras coisas, que você vai entrar agora o Si menor 7 e você está vendo as notas do acorde, você está vendo um acorde por trás, você está vendo uma frase por trás, não é só o shape da escala. E, inclusive, que é uma reclamação muito dos alunos quando chegam, né, no DNA ou quando estão para tomar a decisão de entrar, que é tipo, o cara fala, eu sei o shape da escala, mas às vezes eu estou no meio do caminho, aí entra o próximo acorde, eu até sei aquele shape lá, só que eu só sei se começar lá de cima. Pô, mas aí você não pode ficar quebrando tudo e começando do zero toda vez que mudar de acorde. Ele fala o quê? Ele fala, pô, eu queria tocar, foi até o Fred que falou, ele falou, eu queria tocar, tipo, eu tô no meio do caminho, como é que eu continuo daqui? Eu não quero parar o que eu tô fazendo. Né? Isso foi uma coisa que eu lembro que ele falou. E que agora, né? Ele falou que tá se sentindo muito mais livre para fazer essas coisas. Então, o improvisar sem pensar em escalas é você não depender do shape da escala para enxergar as coisas. E você ter vários treinos para enxergar aquilo de várias maneiras, de vários ângulos, faz com que o teu cérebro veja a guitarra de várias maneiras. Então, você tem várias ferramentas, possibilidades para acessar. É sobre sentidos, o DNA. É sobre desenvolver os seus sentidos. Uma habilidade, né? É muito interessante, porque você é uma pessoa que... em relação a tudo na vida, você pensa de um jeito, assim, diferente da maioria. Né? Inclusive, até quando eu te conheci... Inclusive, até quando eu te conheci... isso me chamou muita atenção, porque eu falava umas coisas com você, você vinha com uma ideia, assim, sabe? Totalmente diferente. Tem até um que eu não sei se pode falar aqui. Depende. Eu vou falar uns podres. Se um negócio... não for legal, a edição corta. Não, você não vai editar, hein? É que você fala um negócio muito engraçado. Você falou assim... Eu acho que as pessoas deveriam ser que nem os cachorros. Nem quando os cachorros acabam de se conhecer... Ah, é verdade. Essa é boa. Eles se estranham. Um fala... Eles não gostam muito um do outro logo de cara. As pessoas não. Quando elas acabam de se conhecer, elas são muito agradáveis com o outro para depois dar problema, né? E depois vem a briga, né? O cachorro faz o contrário. O cachorro faz o contrário. Ele primeiro se estranha e depois, quando ele é amigo mesmo. E até a morrer. E o DNA é um negócio assim, né? Ele é o contrafluxo. Isso é muito interessante. Porque sua cabeça é assim, sua cabeça vai por outros caminhos que a da maioria não vai. Então ali tem muita coisa que a gente vê pelo feedback dos alunos, né?
caraca, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca vi dessa forma. Mas É como muito assim, interessante. contrafluxo? Contrafluxo, porque geralmente, que nem improvisação, Você pelo que eu diz em vejo. relação a conceito, concepção do curso, ideias que tem no curso, fundamentos? Sim. Não, o fundamento é o fundamento da música, né? Aham. Que tem ali, não tem como, mas é a forma como você enxerga e a forma como você desenrola isso, ensina e mostra a aplicação e tal. Que isso é uma coisa que os alunos trazem muito de retorno, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca vi dessa maneira que você mostrou, né? E isso fez toda a diferença pra mim. É muito Porque interessante. eu, por exemplo, improvisar sobre centos tonais. Sinceramente, eu acho que é perda de tempo. Eu acho que é perda de tempo. É o meu ponto de vista. Eu sei que tem músicos incríveis que ensinam. Ó, começa improvisando sobre centos tonais. E eu consigo também entender o ponto de vista deles. Né? Que é tipo, pô, deixa o cara se soltar, pô. Vai ficar botando um monte de regra no cara. Deixa ele, né? Nadar um pouquinho com boia, assim, pra ele sentir, pô, agora tá legal, pra ele sentir o gostinho. Depois ele vai se soltando. Eu entendo. Só que, sabe quando você viu uma coisa que você não consegue mais ignorar? É isso que eu vi. E assim, o que eu vi, que eu inclusive tirei a aula, que era uma das aulas do canal que tinha mais, trazia grana de visualização, trazia uma grana, não era muito, mas trazia, que tinha mais visualização, tinha milhares de visualizações, que era o vídeo eu ensinando a improvisar sobre centos tonais. Isso em 2014. O DNA de 2020. Porque você começou o canal do YouTube, 2011. não foi com essa concepção ainda do DNA e tal, né? Não. Começou... Foi de aula particular. Foi de aula presencial, pô. É. Ó, eu aí também contra o online. Nem pensava em online naquela época. Não, naquela época nem tinha Não, isso. acho que já tinha. Tava começando, Já tinha, né? pô. Já tinha. Mas não era como é hoje. Claro Você que começou o canal em 2011. 2011. E aquele vídeo foi de 2014. E o primeiro vídeo, né, mesmo assim, não, vou fazer conteúdo pra internet, foi 2014, né? Fazer o conteúdo pra internet com a intenção... Não, foi 2013. 2013? É. Foi antes de Maria foi nascer. Foi aquele de polirritmia. Esse tá no canal ainda. Polirritmia. Quem quiser ver, procura Nossa! Thiago Buzo polirritmia. Aí você vai encontrar o pior, que tem dois. Tem um que eu tô melhorzinho, assim, que a qualidade já tá melhor, até de É o vídeo. pior. E tem um que tá com um negócio quadrado, assim, tem um fundo azul. Eu não sabia editar. Aí eu falo assim, hoje eu vou falar de polirritmia. Não, mal dá pra ouvir. O som tudo horrível, né? É tudo horrível. Não sabia nem... Ai, a gente começou, né? Mas vamos voltar aqui, o que a gente tava falando? O que você tava falando? Onde é que a gente tava? A gente tá falando do negócio do canal. Do canal. Ah, sim, Né, de improvisar sobre centos tonais, que você falou que... Sua que cabeça eu fico vai no pensando contrafluxo. E aí, negócio de improvisar sobre centos tonais. Assim, eu entendo o ponto de vista dos professores, né? Que falam, é legal você começar por centos tonais. Porque você começa do genérico pro específico. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso legal. Faz todo sentido. Só que eu não vejo resultado. O problema é esse. Sabe o que acontece? O negócio da improvisação sobre centos tonais, eu entendo o ponto de vista dos professores, porque é você dar uma base pro cara. Só que eu percebi que não ajuda. É isso que é o problema, porque não ajuda. Eu acho que ajuda, tudo ajuda, né? Todos os treinos ajudam. Só que eu achei que não tem a ver comigo. Eu acho que não é o treino que eu percebi que dá resultado mais rápido. E uma coisa que eu percebo também, que você fala bastante, é que às vezes a pessoa, ela fica muito tempo fazendo um treino que ele já resolveu, ele levava a pessoa até aquele ponto. E aí a pessoa continua ali naquele também treino. tem isso. Tipo, né? Aquele treino ajuda, só que já ajudou, já deu o que tinha que dar. Não tá tem ali, mais, a pessoa há 20 anos. Não tem mais como tirar nada dali. Esse é que é o problema. E eu percebo isso com improvisação sobre centos tonais. E
Foi por isso que, inclusive, eu não ensino dessa forma. Eu acho que a improvisação sobre centros tonais, ela pode vir no DNA depois. Que vai vir. No DNA, o cara faz ali, depois vem. Mas, por exemplo, eu percebo muito que a memória vale mais na música do que a concepção ou a teoria. Por quê? Porque é a experiência que a gente tem. Foi assim que eu aprendi. Tipo, quando eu fui aprender teoria musical, eu já tocava há muito tempo. Eu tocava uns, 7 anos. Entendi. E aí o que acontece? Eu lembro que quando eu aprendi assim, isso aqui é subdivisão em 4 partes, semicolcheia, faz tá, 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 tá. Aí quando tem tá, 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 ligado, tá, tá, ti, tá. E sabe, quando fazia, eu falava assim, tá, já entendi. Porque eu tinha uma memória Da prática, da né? prática, de já ter feito aquilo. Agora, eu fico imaginando um cara que, o cara fica tentando decorar esse troço sem ter memória. Então, comigo Vivência. foi o oposto, né? Porque eu fiz aula de piano durante algum tempo. Eu acho que eu entrei na aula de piano, eu tinha 6, 7 anos e fiquei até 12. Então, começava... Primeira aula lá, tia Lisamar ensinava as notas na pauta. Né? Ela começava, o dó era vermelho, o ré era laranja e tal. Depois de um tempo, ela ensinava o tempo. E assim, eu sempre tive facilidade para estudar e absorver aquilo que eu tô estudando. Só que o raio do tempo, eu nunca... Você sabe, né? Eu não tenho tempo pra nada até hoje, né? Porque eu não tinha esse negócio de relacionar, não tinha nada pra relacionar. Aí fica. E o cara vai esquecer, porque ele vai olhar e falar assim: isso aqui Mordeu. Isso aqui é semicolcheia, isso aqui é colcheia. Aí depois ele lembra, colcheia, qual que é mesmo colcheia? Colcheia é 2 tempos? É 2 notas ou 4 subdivisões? Isso que acontecia comigo. Ele não lembra. Que altera, quando é que altera mesmo? Eu nunca Agora, cheguei aí. Que altera, você ouve e você tem a lembrança do som. Pronto, aí acabou. Então eu percebi que é muito mais relacionado aos sentidos, né? A audição porque são as portas de entrada pro seu cérebro, né? Que a audição, na verdade, o ouvido musical não tá aqui, né? Isso aqui é só a porta de entrada, mas na verdade o ouvido musical é lá dentro. É igual a pintura, né? O cara olha assim, pintura. E aí ele admira, assim, a pintura do Picasso, do Da Vinci. Ele vê, só que o olho que tá vendo, mas na verdade o deleite tá aqui dentro, né? E tem a ver com a experiência do cara, porque também se o cara não conhece nada de arte, ele vai olhar e vai... Igual um cara que não tá acostumado a ouvir Coltrane, vai ouvir, acha até estranho. Né? Depois, quando você treina o teu ouvido, o teu gosto, você ouve aquilo, você fala, cara, que incrível esse troço que esse cara fez. Vamos falar um negócio. Vou falar aqui. Vamos parar de enganar as pessoas aqui. Não ouçam Coltrane. Por quê? Porque não pode. No mundo que a gente vive, todo lugar que a gente vai, tá tocando música que não é muito boa. Na verdade, é horrível. Então, quando você não ouve Coltrane, Keith Jarrett, o que eu gosto, Anãozinho, Michel Petrucciani. É assim que eu vou lembrar. O Joe Pass, Ted Green. Quando você nunca ouviu esses caras, você tá num mundo que você pode ir a um restaurante, você pode entrar numa loja, você pode ir num bar que tem uma pessoa ali fazendo voz e violão, que você não vai se incomodar, você vai poder transitar pela vida numa boa. Agora, quando você passa dessa porta, começou a ouvir Coltrane, começou Joe Pass, começou Keith Jarrett, aí acabou. Foi isso que eu fiz com você, né? Foi, você destruiu minha vida. Eu amava Elton John. Elton John hoje sabou na minha cabeça. Eu tô lá descendo o feed de Instagram, tem Elton John, eu dou play. Eu começo a ouvir, não dá 30 segundos. Ai, que troço chato. Não, o Elton John é legal. Só que a gente tem que entender que é uma música de indústria, é uma música
né? É uma música de... E Elton John, assim, em comparação à música de indústria, é bom pra cacete, assim. É nível high Sim, level. mas aí o Elton John só é bom na minha cabeça. Quando eu lembro da música, é bom aqui. Só que quando a gente tá acostumado a ouvir Keith Jarrett, fica muito difícil. Tudo fica medíocre. Então, assim, não... Quem nunca ouviu Coltrane? É Por favor, não chegue perto. Melhor nem fazer. nem ouça. Não. Porque depois você vai... Seu nível vai ficar... Seu nível de exigência vai ficar muito alto. Inclusive até de tocar, sabe? Depois eu passei uma época ouvindo só o Coltrane. Passei uns 3, 4 meses ouvindo só o Coltrane. Eu via vários discos por dia. E aquele som ficou impregnado na minha cabeça, que mesmo quando eu não estava ouvindo, eu estava ouvindo o saxofone dele. As frases ficavam na minha cabeça. Outro cara que aconteceu isso também foi o Egberto. Cara, é um caminho sem volta. Egberto é um caminho sem volta. Depois que você ouve muito o Egberto, é difícil de você... É até engraçado, porque... Passa a não gostar de nada. Maria cresceu ouvindo tudo isso, né, por osmose, né? Nunca foi escolha dela, ela nunca botou pra ouvir, mas sempre te ouviu tocando, ouvia ensaio, as músicas que a gente ouve, né, dentro de casa. E é engraçado que ela chega num lugar que tá tendo, sei lá, uma pessoa tocando um barzinho, voz e violão, que a primeira coisa que ela fala: mãe, me tira daqui que eu não tô dando. Que o nível dela é muito alto. Tem essas coisas. Mas isso aí é muito... A gente não pode ser muito rigoroso com isso, não. Entender, né, que se você ouviu muito os caras, os melhores, né? Pô, os caras são os melhores da história, pô. Sabe? Aí fica difícil. Fica difícil. Então... fica muito difícil. Essa é uma coisa... É um disclaimer que eu acho que tem que ser feito. Não, mas isso aí é pessoal seu. E... Eu tenho um pouco menos disso hoje, porque eu estou mais aberto a essa posição de professor profissionalmente. Então eu tenho que ouvir o aluno que está numa fase que o ritmo não está no lugar, mas aí você tem que analisar, porque você não pode também, né, apontar tudo, porque senão o cara fala, pô, também tudo que eu faço tá ruim. Mas você analisar onde ele cresceu. É tipo aquela frase, né? Não é sobre onde você está, e sim de onde você veio. Então, quer dizer, se o cara entrou no DNA há 2 meses atrás, ele não conseguia tocar nem a pentatônica, e agora ele tá conseguindo conectar um acorde de dó para mi bemol, 2 tons que nem tem relação tonal, e tá conseguindo fazer isso de forma natural, fluente no braço, pô, é uma baita evolução. Agora, aí eu ainda tenho que ver a questão rítmica, tem que ver um monte de coisa, mas hoje eu consigo me colocar nesse lugar de, cara, tá muito bom. Inclusive, alguns alunos, depois que eu falo, antes eu falo primeiro, né, tá muito bom, porque isso aqui você avançou. E depois embaixo eu vou dizer, ó, agora o seu novo foco é tal coisa. É tal coisa. Isso é um negócio muito interessante. A gente estava até conversando sobre isso, né? Acho que foi hoje, mais cedo, ou ontem, não sei. Você falando que assim que os alunos entram no DNA, eles ficam meio com receio de preencher a ficha de inscrição e colocar o vídeo dele, né? Mas depois que ele te manda o primeiro vídeo, aí eles mandam vários. Porque você é muito generoso, né? Pô, tem que ser. Como é que o professor vai... Não. E tem muita gente que tá no DNA que teve experiências muito negativas, né? Por isso que eu acho que acabam tendo esse medo, né? De terem sido zombados, experiência negativa acontece ao longo da vida, não só na música, em relação a tudo, né? Você pode ter experiências negativas. Mas negativo no sentido de... porque a gente já ouviu isso aí, né? A gente já ouviu. De aluno. Falar, não, pô, porque eu já fiz aula não sei aonde e... O cara me zoava, o cara falava, não conseguia. meio que... Sabe, às vezes nem o do cara falar, mas o jeito dele falar, de o cara se sentir mal, pô. Fala, pô, o cara tá zombando da minha cara, eu tô aqui pra aprender e tal. E não é por aí, né? Até porque até o cara que é genial, você tira ele dali, né? Você pega o cara, né? Ele não é. Tipo, pegasse o Mozart. Pô, o cara, compositor incrível, gênio, bota ele no tatame.
toma pau, acabou, não tem habilidade nenhuma. Então, quer dizer, você tira o cara da zona, do ambiente em que ele domina, ele não é mais gênio, pô. É. Não tem isso. Inclusive, esse negócio de genialidade, a gente não sabe explicar, ninguém sabe por que isso acontece, mas uma coisa é certo, ninguém pode negar. O cérebro do cara gostou daquilo ali. Seja música, seja esporte, não interessa onde o cara for gênio, né? Tipo, o cara só faz aquilo, o cara só quer saber daquilo, tudo é aquilo. Aí o cérebro do cara gostou daquilo. E o cara não consegue, ele ficou obcecado e ele só treina aquilo, só treina aquilo, só treina aquilo. Tudo que ele vê é sobre aquilo. Nem que depois de um tempo na vida isso mude, mas durante um tempo é imersão total. E isso é um outro foco do DNA. É um outro princípio do DNA, que é imersão, profundidade. Não adianta você fazer plano de estudos, aí lá vem outra coisa que eu acho que é bobagem. Plano de estudo é bobagem, bobagem. Ficar fazendo um plano de estudos. Ah, não, porque eu preciso de um plano de estudos e tal. Tá bom, se eu fizer um plano de estudos para você com 30 minutos de um monte de coisa durante a semana, você vai fazer? Vai fazer no máximo meia semana. Depois você vai abandonar aquilo. Por quê? Porque o ser humano não quer isso, cara. Ele não quer ficar fazendo um monte de plano de estudo, 10 minutos daquilo, 20 disso. Na teoria é legal, né? Você ficar pensando, pô, se eu fizer 20 disso, aquilo, aí daqui a 3 meses eu pratiquei tantas coisas, várias coisas ao mesmo tempo, melhorei em tudo. Esquece isso. Foca em uma coisa que está te chamando a atenção hoje e aproveita. Hashtag fogo maior. E aproveita também, não é nem. Tem o lance do fogo maior, que é o quê? Né? A analogia do bombeiro, que ele chega num lugar, tá tudo pegando fogo. Aí, só que ali tá pior. Aí ele vai apagar ali. Aí o cara fala, pô, mas ali também tá pegando fogo. Mas aqui, se não for agora, já era. Então, você vai naquele seu ponto fraco. Tem isso. Ou então, tem também aquilo que tá te motivando mais hoje. Às vezes você cisma com uma coisa. Eu cismo com as coisas, né? Então eu cismo com... Sei lá, eu tô aqui agora pensando... eu tô numa fase que eu tô querendo mergulhar em técnica. Não. E acompanhamento. São duas coisas que eu quero mergulhar. Aí quando eu entrar nesse negócio... Tá bom, vou entrar em acompanhamento, depois eu entro em técnica. Aí vou ficar toda a vida... fazendo toda a vida. Acompanhamento, você vai tocar um monte de música. Não necessariamente. É porque técnica vai ficar tom, né? Técnica é chato. Mas é sobre isso. É sobre ter profundidade. Isso traz resultado. Isso você mudou muito na minha vida. Porque eu sempre fui a pessoa que ficava vendo tudo assim por cima e tal, né? E não levava nada até o fim. E aí eu aprendi isso com você. Não, pega uma coisa, vai, estuda isso, faz até o final. E depois começa outra. Né? E a partir daí eu comecei a ter resultado na minha vida em tudo que eu vou fazer agora. Né? Porque se você não... É o cérebro, né? Assim, não é sobre, gosta disso, né? É biológico esse negócio. Você não... Acabou de ver um negócio. Não, agora já vou ver outra coisa. Aí depois volta naquilo. Aí tá tudo superficial sempre. E é aquilo também que a gente conversa muito, né? É a herança da escola, né? Isso aí... Aí é um outro caminho que não é bom a gente se meter hoje. Que a gente tá falando do aniversário do DNA. Aniversário do DNA. E aí o aniversário do DNA, inclusive, tem o Danilo entra nessa história aí, né? É verdade. Que a história é a seguinte. Em 2019, a gente começou a arriscar fazer curso online, porque... Nem lembro por que, você lembra? Tipo, todo mundo tá fazendo, vamos fazer também. Alguma coisa assim, né? Tipo, foi. E a gente tinha uma ideia errada de que era absurdamente escalável. Tipo, você vai colocar aí um curso de R$10, todo mundo vai comprar e aí vai ser bom. Mas não é bem assim, né? Até porque o ser humano não é assim. Aí foi o plano de assinatura, que o nome era Música Consciente. E aí o que aconteceu? O nome era Música Consciente. Aí, só que não tava dando bom, porque
O pessoal entrava, fazia um mês, Fazia um 2 mês, meses, parava, aí o parava cara de podia pagar. entrar, ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse. A verdade era essa. E eu achava que assim, eu dou a liberdade pro cara, ele entra e faz, que aí vai ficar legal, né? Só que eu fui percebendo que não adianta, se você não se comprometer, e você tem que se comprometer de uma vez só. Igual pular Pronto. na piscina. Senão você fica, se eu tenho a opção de voltar para trás, eu volto para trás. E aí não Aí, tem resultado, né? nunca. E aí esse que é o problema. Porque eu percebi que a proposta do plano de assinatura era assim: eu ia fazer um módulo de arpejo, um módulo de escala, um módulo de não sei o que, um módulo. E aí eu ia abastecendo aquilo ali e o cara ia estudando. Só que aí, cara, o cara não estudava nada e ninguém tinha resultado. Eu também não tinha, porque eu não conseguia manter aquilo financeiramente. Era ruim. Entende? Porque eu acreditei. Aquela coisa, né? Erro dos principiantes num mercado novo, que é o digital, Que, atender à quan- distância. que quando a gente Eu não não tinha sabe o que experiência. fazer também, né? A gente não tem muita orientação, a gente faz engenharia reversa, né? Faz, Fulano de tal tá fez fazendo, todo assim, vou mundo fazer. fazendo, vou Mas você não fazer sabe que também. às vezes o cara tá se dando mal, você tá copiando o É, cara. É igual pois o é. cara, né? Que vai, olha para a questão assim, tá na prova ferrado e fala assim: qual é a questão aí da número 3? Aí o cara fala assim: Lisboa. Aí você vai lá e escreve Luiz Boa. Se ferrou, copiou, o cara tipo, falou, você entendeu errado, copiou errado. Não, você tem que aprender o negócio e fazer direito. Exato. O que mais pegou também foi essa falta de resultado, né? Exatamente. Foi a falta de resultado. Acho que tanto dos alunos de não conseguir, porque o cara não tinha comprometimento. Era meio que Netflix. Né? E foi o meu pensamento, que eu falei, pô, se ficar à vontade, aí o cara faz sempre, aí ele melhora. Mas não, Não faz nunca. não faz nunca. E eu também não tinha resultado, né? A gente também não tinha resultado. Porque não conseguia manter o negócio. Exatamente. E aí Veio o Danilo. veio o Danilo e falou, pô, tem que fazer aula com você de improvisação. Eu já tinha feito mais aulas presenciais. Ele é de Friburgo, mas estava morando em Serra, Espírito Santo. Tinha se mudado pra lá, ele é flautista, tinha passado pra orquestra. Não sei qual é a orquestra agora. O Zesp. Não, o Zesp é em São Paulo. São Paulo, mas Orquestra de Espírito Santo, pronto. Orquestra Sinfônica. Zés. É o Zés. Não sei. Orquestra do Espírito Santo, pronto. Depois pergunta pra ele, ele vai dizer. E aí ele falou que queria estudar improvisação, voltar a estudar improvisação, porque estava envolvido com um mundo muito de música erudita. E ele também toca sax, né? Ele sempre tocou muito choro, né, e tal. E aí eu falei com ele, cara, eu tô fazendo outra coisa aqui. Tinha também o Morfologia dos Acordes nesse rolo aí, que era um curso de um monte de coisa. A gente foi dando chute pra tudo que é lado. E aí, depois disso, eu falei com ele, cara, eu tô fazendo um curso aqui de acompanhamento, de acordes, né? Nem de acompanhamento, era um curso de acordes, ensinar a formação dos acordes, para quem estava muito no início. Mas eu falei com ele, cara, me meter a fazer isso aí agora é tirar o meu foco do que eu tô fazendo aqui, mas também aquilo não tava muito feliz com aquilo. E eu falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, para eu fazer um curso assim, eu tenho que cadastrar um produto na Hotmart, tenho que fazer um monte de coisa para poder, né, acho que eu tinha que colocar uma aula lá para poder fazer a oferta, para ter o link pro cara comprar. Eu falei, você topa? Se você topar, dei um preço para ele para começar, não tinha aula nenhuma, né? Não tinha nada. E ele falou, top, tá fechado, dia tal eu posso. Eu falei, então tá bom. Aí a gente fez, no dia tal, que eu não lembro agora qual foi o dia, que era um negócio de cartão que vira, quando é que vira o cartão. Sim. Ele mandei o link, ele comprou, só que quando ele topou, ele já falou com o Diego. Desculpa. Você tá com soninho eu tô mesmo. com sono. Ó, ele falou com o Diego, e aí Diego, trompista, também já topou. E depois o Osvaldo, que tinha sido aquela época que eu dei aquele workshop 5 pilares da improvisação na Cândido Mendes, que o Osvaldo era professor lá, depois acabou que eu dei aula lá também um período, e fiz esse workshop, e lá ele falou, pô,
tenho vontade de fazer isso aí. E aí a gente acabou mandando mensagem pra ele, ele entrou também. Foi. E foram esses 3 alunos. Nenhum guitarrista. Um flautista, um trompetista e um violonista. Não, Violinista. Todo mundo da música erudita. Quer dizer, Danilo não é nada, né? Danilo é da música erudita, Danilo é tudo, não é que ele não é nada, ele é tudo. Improvisa, toca de ouvido, lê tudo, toca saxofone, toca flauta também. Mas aí começou. E aí foram as aulas ao vivo, comecei a fazer tudo, não tinha nada. Só o Diego, né, nas aulas ao vivo. Só o que era Diego. 7 horas da manhã, né? Era muito cedo. Era um negócio assim, doido. Porque eu tava trabalhando ainda, dando aula. Era extra, era o extra do extra do extra. Então tinha que ser assim, sei lá, 7 horas da manhã, fazia a aula, aí se ele pudesse ver, ele via, se ele não pudesse, aí Diego via sempre, porque ele tinha um trabalho que ele fazia cedo, mas chegava em cima da hora e assistia a aula. E Danilo assistia depois, algumas aulas Danilo podia assistir, em suma. Foi assim que começou o DNA. Foi. E aí foi mudando, né, com o tempo. Que não era música consciente. Era música consciente. Eu peguei o mesmo nome do plano de assinatura e coloquei no curso. Só que aí depois, com esse negócio da pesquisa das matrizes, que surgiu o nome DNA da improvisação, que tem mais a ver, né, com a matriz. Exato. Que é essa coisa do DNA, uma coisa de fragmento, de uma coisa muito estrutural, que dali partem 1000 ideias. Isso é um negócio muito legal, né? Porque você desde que eu te conheço, você sempre foi muito ligado à improvisação. Tanto é que seu trabalho de conclusão de curso foi relacionado à improvisação. Foi. Você sempre em casa estudando improvisação, sempre muito focado. E você chegou com esse foco todo, essa profundidade toda nisso, a ver uma coisa que a maioria das pessoas não vê, né? Que é essa questão das matrizes. O negócio da matriz foi um dia que eu tava exatamente aqui. E aí eu falei, cara, isso... Na verdade, engraçado é que eu já fazia assim. Só que eu não ensinava assim. Eu não ensinava assim. Essa cultura de escala, né? Porque... E a escala é legal, gente. A escala é legal. Ela ajuda. Tem que saber a escala. Tem que saber. Digita a escala. Só que depois que acabar de digitar a escala, passa a olhar para ela como uma ferramenta de análise do solo. Acabou. Para de ficar tocando escala, porque senão teu solo não diz nada. É chato. Chato. Fica chato. É que nem sílaba, né? Sílaba, não dá pra viver de sílaba. De B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi. Não, você tem que aprender a falar. Tem que aprender o som de Copia as pessoas que sabem falar. Depois vem uma palavra. Desinfectar. Esse C aí. Não é nem C com A, nem C com E, nem C com I, nem C com O. É o quê? Né? Se ferra. Tem que aprender a falar, copiar. Copia quem sabe falar, que você vai tocar também. E aí na música a mesma coisa. Se você... Aí fala assim, mas aí eu não quero copiar ninguém. Não esquenta a cabeça, não é o momento. Antigamente eu tentava cuidar mais das palavras para poder falar com o cara, assim, de um jeito que não... Mas hoje em dia eu já perdi a paciência. Copia os outros. Ponto. Roube como um artista. E para de ficar com paranoia de que, mas eu vou perder minha identidade. Cara, se você não tá você tá no início, você nem identidade tem. E assim, não tô falando numa boa. Você não tem. Então, para de se preocupar com uma coisa, para de se preocupar em perder uma coisa que você nem tem. Você não tem identidade. Você vai perder o quê? O que você vai perder? É que nem um cara que tá solteiro, que tá preocupado com um presente de 10 anos de casamento que ele vai dar pra esposa. Ele não tem nem esposa. Tem nem namorada. Né? E como é que você tá preocupado com isso? Não é o momento. Não chegou a hora. Então pega e foca em tirar solo. Tira solo. Copia os caras. E sem medo. Por quê? Porque a tua experiência de vida é única, pô. Então, você vai aprender ali e... Inclusive vai ver as escalas na prática acontecendo. Aí você vai falar, por isso que eu não conseguia com a escala. Porque não é a escala. É no meio do caminho, tem um pedaço de escala. Mas qual é a sequência que eu escolho? Como é que eu escolho? O cara não sabe. Ele não sabe. E outra coisa,
é engraçado que... E aí isso tudo tem tudo a ver com o DNA, né? A gente tá falando de DNA, tem tudo a ver com o DNA, que é assim, é você fugir da, do padrão de aprendizado de que a escala vai resolver. Não, foge disso. E é tão interessante porque esses dias eu estava pensando que a palavra melodia, ela tem... É como se fosse dois significados. Às vezes eu posso estar falando besteira aqui, mas é a minha percepção, tá? Isso aqui não está escrito em livro, lugar nenhum. É só o que eu estou falando. Então não tem... É a parte não fora tem, da caixa do não Thiago, tem, né? não tem, não tá em lugar nenhum isso aí. Saiu da minha cabeça. Mas faz sentido o que eu vou dizer. Vê se não faz sentido. Quando você lê o livro de teoria, primeira aula de música, você lê o livro lá. Tá escrito o quê? Ó, a música tem 3 elementos. Às vezes tem uns que colocam 4, que contraponto também. Mas aí coloca lá ritmo, melodia e harmonia. A ritmo é o quê? Ritmo, proporcionalidade. Isso aqui dura mais, isso aqui dura menos. Ritmo. Harmonia é a teoria dos acordes, né? Sons simultâneos. Um acorde, depois outro acorde. Como é que engata um acorde no outro? Isso aí é a harmonia. E qual é quais são as leis que organizam isso, né? Que organizam isso. Isso aí é a harmonia. E a melodia? Tá escrito o que lá? No livro de teoria, primeira página. Tá escrito: melodia é quando você toca uma nota atrás da outra. Tô falando aqui de modo bem Grosseiro, vagabundo mesmo. né? Bem vagabundo mesmo pra não ficar pulindo frase bonita, que isso não ajuda em nada. Então botar uma nota atrás da outra, é o que está escrito ali. Sim. Sucessão de notas. Legal. Só que quando você está num ambiente de ensaio, por exemplo, que é uma situação real, aí você vai para o ensaio, que aí não adianta o livro, pode fechar o livro agora, fazer música. Não vai adiantar nada ter o livro aberto. O cara vai falar o que para você? Ah, toca aí. Toca a melodia aí. Quando ele fala isso, ele está falando para você tocar a sequência das notas só? Não. Ele está falando para você tocar a sequência das notas com o ritmo. E não é qualquer sequência. E aí a gente pensa numa coisa. Quando a gente fala de melodia, toca a melodia aí, tem que ter o ritmo embutido. E é claro que ali no livro, quando está falando isso, a gente deduz que O ritmo tá ali. que o ritmo tá ali. Mas quando você coloca, a música tem 3 elementos: ritmo, melodia e harmonia. Para um iniciante, ele separou. O ritmo não tá na melodia. Ritmo é ritmo, melodia é melodia. Senão por que falou que tinha 3, né? Só que pra começar, né? Tudo bem, para começar, você tem que separar, tá legal. Só que, isso aqui me gerou confusão durante um tempo. Às vezes não gerou para ninguém, só eu mesmo que fiquei lá viajando. Mas quando vi aquilo, depois de muito tempo, eu fiquei prestando atenção nesse negócio. E principalmente falando de improvisação. Por quê? Porque a improvisação é o quê? É criar uma melodia na hora. Uma melodia na hora. Mas não melodia uma nota atrás da outra. Porque senão, se eu fizer assim, ó... Pá, 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 pá. Eu cantei o parabéns? Não. Mas eu cantei as notas do parabéns, pô. Botei uma atrás da outra. Você cantou parabéns como eu canto. Não, acho que o ritmo, nessa parte, você vai bem. O problema é a nota mesmo. O problema é a nota. Mas entendeu? Coloquei as notas em sequência. Então, se eu for olhar para o conceito, eu tô errado? O conceito de melodia é uma sucessão de notas. Para formar um sentido musical. Tem isso também. Eles colocam para formar um sentido musical. Às vezes essa parte aí que eu tô bobeando, né? Só que não tá explícito que tem que ter o ritmo, né? Não tá. Até porque se você falou ritmo, melodia, você separou. Pelo menos na cabeça do iniciante. Quando eu tava lá com 14 anos que eu li isso, eu separei. Entendi. Hoje eu sei que você vai pegando a maldade do negócio. Mas então tem que ter o ritmo. Então quando você fala da escala e você resume a improvisação a saber qual é a escala,
Você excluiu tudo, porque a escala é só a sequência de notas. E, inclusive, é só uma sequência que é sempre igual e você se vira para criar combinações. Aí fala pro cara, ó, a sequência é essa, agora você se vira aí e cria combinações. O cara fala, pô, mas como é que eu vou escolher? Baseado em que critério? Em que som? Eu não tenho nada na cabeça. Eu já percebi que eu peguei assim, ó, vários não, mas alguns amigos que conseguem improvisar, já percebi isso. Aí eu falo pro cara assim, improvisa aí. Aí eu toco uma harmonia dentro do tom. Que aí vai ser a improvisação sobre centros tonais. Aí fala pro cara, só usa a escala de sol. Vou tocar aqui uma progressão, sei lá, sol, mi menor, lá menor, ré 7. Só acorde dentro do campo harmônico de sol. E fala pra ele, só usa a escala de sol, improvisa aí. Sabe o que acontece? Quando eu troco de acorde, ele ressignifica as notas. Ele põe importância nas notas do acorde. Só que no fundo, ele está usando a escala de sol, somente. Só que não é só isso. Existe uma inteligência ali, inconsciente, que já está na cabeça do cara, que nem ele se dá conta. Aí fala assim, tudo bem, então vai fazendo que um dia você pega isso. Beleza, mas por que você não pode encurtar esse tempo com outra técnica, pô? Por que tem que deixar o cara ralar 10 anos? Que nem um louco, para pegar isso inconscientemente. Por que você não faz de propósito, utilizando uma técnica para o cara resolver isso? Para ele parar de ficar dando cabeçada. E sem falar que, se eu tenho que ficar dando cabeçada, eu vou errar mais do que acertar. Só que aí meu cérebro está aprendendo. E tá aprendendo a errar. Tá aprendendo a errar, tá aprendendo a tocar no tempo estranho. Por quê? Porque se eu tenho que prestar atenção na escala e no shape, eu lá vou prestar atenção em ritmo. Tô falando de quem tá no começo, né? É claro que às vezes o cara já é bom, aí fala, não, mas eu presto atenção em ritmo. Tudo bem, mas a gente tem que ter empatia com o cara que tá começando. E o cara que tá começando, se coloca no lugar dele. Ele não consegue. Não adianta só você falar assim, ah, pô, mas é óbvio que você tem que colocar o ritmo, né? Tudo bem, mas o cara não sabe disso. Aí você fala pra ele tocar só a escala, ele não consegue. Aí você pega, e eu fiz isso com alguns amigos, inclusive apontei. Na hora que trocou de acorde, foi assim, aqui agora, que você acabou de fazer, você percebeu que essas notas que você escolheu tem a ver com um acorde? Aí o cara fala assim, caraca, é verdade. Então, cara... Entendi. Você tá fazendo boas escolhas. Por quê? Não sei. Tocou um monte de melodia, que é uma coisa que eu indico também. Mas não pode ser uma coisa só. Não pode ser um treino só. Tocou um monte de melodia, tocou com um monte de gente, tirou um monte de música. Tem um monte de música na cabeça. Né? Tem um monte de música na cabeça. Então ele... E o pior é que o cara não percebe. Aí ele faz o quê? Ele fala assim, não, mas eu tô tocando só a escala, então usa a escala. Não, cara, tem uma outra coisa que você aprendeu aí ao longo do tempo que esse cara precisa saber. E isso acontece quando a gente tá na piscina, né? Porque eu nado já faz muito tempo, eu sempre tive problema respiratório quando eu era criança, então me botaram na natação muito cedo. Então eu aprendi a nadar que eu nem Muito lembro. Bem. Nem muito lembro. Bem. E Thiago foi o oposto, começou a aprender a nadar mais velho. Então, às vezes, ele pergunta assim, como é que você faz tal coisa? Essa semana você perguntou, né? Quando você tá fazendo crawl, quando você respira, você solta o ar pelo nariz, pela boca ou só pelo nariz? Eu falei, porque eu fico perguntando coisas não sei. que ninguém pergunta. Falei, ué, não faço ideia. Aí, depois que eu fui pra piscina... Eu tava lá nadando, eu percebi que eu solto o ar mais pelo nariz e um pouquinho pela boca. Aí eu cheguei em casa, eu solto o ar assim e tal. Porque eu não percebo, porque eu aprendi há tanto tempo. Já tô fazendo aquilo ali, tanto que eu nem sei mais o que eu faço pra deixar de fazer, eu só faço, né? E o que eu faço, na verdade, no DNA, vai um pouquinho mais além. Tudo bem, eu aprendi, vou fazer essa analogia, aproveitar você. Eu solto o nariz, eu solto o ar pelo nariz e pela boca, mas agora eu vou ensinar assim, só porque eu aprendi, porque peraí, eu aprendi fazendo, fui fazendo, aprendi. Agora, eu vou ensinar assim só porque eu aprendi, ou eu vou parar e testar os dois? O que é melhor? O que é mais eficiente? Porque às vezes você fala assim, vou treinar agora só
soltar pelo nariz e ver se o resultado é melhor. Às vezes você fala, pô, o resultado é muito melhor, ou então é horrível, o outro é melhor, ou então perguntar, aprender com quem é mais experiente, para poder passar de um jeito e aí começar a desenvolver treinos pro cara internalizar passo a passo. E isso, eu volto a falar de novo, já falei aqui, hoje volto a falar de novo. Você é assim com tudo. Você presta atenção nas coisas do dia a dia, que todo mundo faz daquele mesmo jeito sempre. Você se questiona de tudo. Peraí, será que esse aqui é o melhor jeito que eu tenho pra fazer isso? Será que eu tenho alguma coisa? Agora você tá falando tanto isso de mim que eu tô pensando, será que tem alguma coisa na minha cabeça? Alguma coisa diferente? Tem um negocinho. Tem uns parafusos. Tem uns negocinhos aí. Tem uns parafusos mal apertados. Tô aqui pensando. Você faz isso com tudo. E a improvisação, percebi isso porque... Com carro também. Com carro? Com carro você faz isso. Você tava se questionando em uma época, negócio de... não sei se era de passar marcha, não sei o que era. Que você fez teste lá, negócio de frear, não sei o quê. Agora não lembro. Eu fiz com o quê? Em relação a você ou em relação a mim mesmo? Em relação a você mesmo. Tanto é que você até viu um vídeo no YouTube, aí foi fazer, aí comparou um negócio com o outro e chegou num determinado resultado eu lá. faço isso você faz isso com tudo. Porque, tipo, se você for para pensar, pô, eu já sei dirigir, vou para onde eu quiser, viajo, faço tudo. Mas aí eu fico pensando, e se eu fizesse assim, será que economiza mais o carro? Será que cuida mais do carro? Será que é melhor para a peça do carro? Eu fico pensando nessas coisas. Às vezes é porque eu sou... Mas em suma, isso foi bom pro curso, né? Porque a improvisação é um troço cheio de detalhe. Tem muito detalhe, tem muito vai e vem naquilo ali. E aí... E que parece que também não tem muito estudo sobre isso, né? Sobre método de aprendizagem da improvisação. Estudo eu acho que tem. Tem muita gente no mundo. Tem muita gente no mundo fazendo assim, muita coisa. Que a gente não... Tem muito mais coisas que você desconhece do que coisas que você conhece. Porque quando a gente pensa em violino, violino tem um monte de método, tem tradição. Né? Tem muito mais tradição. Aí eu concordo com você. Mas tem sim, com certeza tem. É porque não tá formalizado o estudo da guitarra tanto quanto, por exemplo, o violino ou o piano. Entendi. Né? Que tem o método isso e o método X, Y, Z, aí você escolhe, esse método aqui tem esse resultado, esse método aqui tem aquele resultado, né? O Pat Martino, por exemplo, quando falou todo acorde é menor, aí eu fiquei, como assim todo acorde é menor? Quem me falou isso, inclusive, foi o Nelson Faria. Ele falou, todo acorde é menor. E ele me falou, inclusive, assim, só que eu até treinei um pouco assim, mas depois falei, não, vou continuar aqui do meu jeito. Agora, eu já fui o contrário. Eu achei interessante aquilo ali. Quer dizer, é óbvio que ele também achou interessante, mas ele não achou interessante para ele. Para ele, né? ele se aprofundar caminho, e resolver estudar dessa forma. Ele resolve, cada acorde é um acorde, ele sabe que tem um acorde ali dentro, mas ele não é assim que ele vê. Eu achei legal isso. Eu achei legal não, achei incrível isso. E aí fui mergulhando. E depois foi negócio de série harmônica, né? Que você faz assim. Isso é demais. Aí você vai abrindo a boca, o som dos harmônicos vai... Eu falei disso, eu lembro do Pedro. Eu morando lá em São Pedro, eu tô fazendo aqui com as vacas. É verdade, tá morando. Mas não. Tô aqui do lado das vacas fazendo... Depois ele falou assim, meu ouvido tá estranho, achei a culpa é sua. E aí que forma um acorde maior, aí eu fiquei, sabe, falando, então tem que ir por esse caminho. Então eu acho que a improvisação é por aí. Bom, isso aqui é um podcast, gente, isso aqui não é aula, né? Então a gente pode viajar, a gente tá conversando. Tem mais alguma coisa assim específica do DNA que eu esqueci de falar, da história do DNA? Não sei. Veio aí do Danilo e tal, aí foi mudando, né? Foi mudando ao longo do tempo também o DNA, né? Mudou muito. Com os alunos, porque você concebeu o DNA de uma forma. Mas isso aí... Né? Entregou a primeira turma de um jeito, à medida que os alunos foram chegando, você foi vendo, fulano precisa que eu detalhe mais esse assunto. Porque o que eu pensei foi o seguinte,
Não, quem vai fazer o DNA são os alunos, não sou eu. Não interessa o que eu penso. Quer dizer, óbvio que interessa, mas afinal de contas eu estou ensinando, como é que não interessa o que eu penso? Mas o DNA é sobre o aluno, não sobre mim. E é por isso que tem muito resultado, né? Então, por que... Fala aí, cidadão, por que tu não consegue? Aí ele fala, aí eu presto atenção, e eu fico pensando, pô, por que esse cara não consegue? E às vezes é uma coisa que, assim, a gente que já passou por aquilo, pra gente é óbvio. E é difícil se colocar no lugar do outro, no sentido de, pô, por que esse cara não consegue fazer isso? Mas quando você faz isso, esse trabalho, que é um trabalho que tem que ser diário, Investigativa, né? você descobre um monte de coisa legal. Você começa a descobrir coisas, e aí você testa, né? E aí, quando você tem bons resultados, aí, quer dizer, validou, vai pro curso. E aí é que é legal. Porque você tem um treinamento que é específico para quem quer destravar na guitarra, né? Porque a guitarra tem algumas coisas... E eu percebo que hoje tem muitos baixistas também no DNA, porque é um instrumento de fretboard, então ele tem a maneira como as notas estão organizadas é bem parecida e dá para fazer um bom dá para fazer um bom aproveitamento. aproveitamento, uma adaptação, obviamente. Tem que fazer uma adaptação, mas tem muito baixista. Mas eu percebo que aqueles princípios são aplicados a qualquer instrumento. Em relação a estilo, os princípios são aplicados a qualquer estilo também. Agora, realmente, em relação às frases que eu toco e que eu ensino, ali é muito voltado para o som fusion, jazz, bossa nova, MPB, entendeu? né? Então, você quer aprender a tocar metal e quer entrar no DNA da improvisação, você está no lugar errado. Não que você não vai aproveitar nada, mas você vai aproveitar, por exemplo, o treino de percepção, você vai aproveitar a parte teórica das escalas, a parte teórica de como uma melodia é construída. Como é que é a melodia? E por que tem qual é a relação da melodia com a harmonia? Você vai aprender o que é nota do acorde, o que é nota de apogiatura, e vai não só aprender a parte teórica, mas treinar seu ouvido a perceber isso, sua mão a fazer. Mas no que diz respeito a realmente fraseado, você não vai aprender frase de heavy metal, sei lá. Até porque em relação a isso, né, você não respira esse mundo, né? Não tem como, eu não tenho nem propriedade para falar disso. Não tem nem equipamento também para isso, não tenho. Eu plugo a guitarra direto na caixa e acabou. Agora que eu tô ficando um pouco mais ousado, botando as coisas diferentes. Mas é porque é a questão de estilo. Entende? Mas, assim, eu acho que esse negócio também... Isso já aconteceu também com alguns alunos. E aí também vale aqui um puxão de orelha. Do cara falar assim, mas é porque eu queria tocar rock e tal. Não, beleza, você quer tocar rock. Mas você quer aprender a improvisar? Quero. Você quer aprender a fazer essas frases que eu faço? Quero. Pô, então ouve outras coisas. Você não precisa tocar essas outras coisas, mas você precisa ouvir. Igual, por exemplo, eu ouço... eu adoro Tchaikovsky. Mas eu, profissionalmente, nunca toquei música erudita. Profissionalmente, não. Já toquei peça de música erudita, já me apresentei fazendo coisas na faculdade, mas não sou um cara da música erudita. Mas eu ouço. Agora, o cara o cara ficar preso num estilo só, a gente até conversou sobre isso, né? O cara não gosta de música, ele gosta da marca daquela banda. Ele gosta daquela banda. Ou daquele nicho de banda. Ou do marketing. Daquele estilo de vida também, que é um marketing. Tem uma parte ali que é marketing, não é música mais. Entendeu? O estilo da roupa que você usa, da capa do disco. Estilo do cabelo. As capas são incríveis. Né? Em relação à arte, você pega, por exemplo, sei lá, eu não sei falar os nomes, mas é incrível o trabalho artístico ali e tal.
Mas você se limitar a isso e falar assim, eu já ouvi aluno do DNA, falar assim, não, porque samba, eu odeio samba. Cara, é o teu ouvido. O cara só ouço Dream Theater, né? Só que o cara lá do Dream Theater, ele ouve uma porrada de coisa, toca um monte de coisa. Aquele cara que toca piano, né? Ele que tem aquela barbichinha assim, né? Ele toca piano erudito, né? Toca tudo. Então, cara, e aí fica o cara ali se limitando. E aí o cara que você é fã de um cara que ouve tudo, só que você só ouve ele. Não, pô, tem que ouvir. Se você é tão fã do cara, faz que nem ele. Ouve geral. E isso acontece também muito com música gospel, né? A música gospel também é outra coisa. Aí é complicado também. Tem que abrir. Tem uma limitação, né? Uma limitação. O estilo te traz uma limitação. Qualquer estilo. Se eu ficar tocando também só vou ouvir Chet Baker. Pô, aí você não consegue tocar outras coisas, pô. Aí você quer tocar um Ijexá, não consegue. E não toca. Não toca. Não consegue. Porque é totalmente diferente. É outro mundo. Às vezes, o cara quer... eu quero fazer um negócio diferente do que eu costumo fazer. Ok. Mas você não tá fazendo por onde? Que você tá ouvindo, né? Porque tem esse negócio do ouvir, né? Tudo começa... Eu falo, mas eu quero trazer isso aí que você faz pro que eu toco aqui. Beleza, mas então você tem que ouvir. Não, mas eu não quero ouvir. Pô, isso aí é besteira. A gente tem que abrir o nosso ouvido, né? E assim, né, eu vejo, por exemplo, caras como Joe Satriani. Cara, um cara artisticamente, absurdamente tem uma visão de negócio, uma visão artística, musical, entendeu? Super bem produzido, super bem gravado. Sim. Por que eu vou ouvir o cara, vou aprender com o cara. Agora, o que eu gosto mais, que eu me identifico mais, é com os caras do jazz e tal, desse mundo, que é o que eu gosto mais. Mas eu vou ouvir música erudita também, eu vou ouvir canção também, né? Vou ouvir samba, eu vou ouvir tudo, pô. Sim. Ouvir tudo. Pra você abrir teu ouvido. E assim, sei lá, se o cara é um fenômeno e você não gosta, cara, o problema tem que estar com você. Essa é boa. O cara é um fenômeno. Não tem como. Sabe, é igual o Queen. Se você não gosta do Queen, pô, tem alguma coisa errada contigo. Não é com a banda, porque o negócio é um sucesso. O negócio é incrível. Entendeu? E aí você... E isso é uma coisa que você muda. Você molda o seu gosto. Você vai aprendendo a gostar, treinando o seu ouvido a ouvir outras coisas. E depois aquilo que você não gostava, você passa a gostar, pô. Quando eu te conheci, eu ouvia muito o João Gilberto, ouvia muito Elton John. Eram os dois, tava ouvindo. Eu tava naquele mundo. Era João Gilberto e Elton John, só. E aí, depois eu comecei a ouvir outras coisas, comecei a aprender, né, a ouvir outras coisas. E tinha um disco que eu não conseguia ouvir de jeito nenhum, que era uma música de sobrevivência, né, do Egberto, né. Eu não conseguia ouvir o disco, botava aquilo, me dava uma agonia, um negócio. Por causa da dissonância de propósito que ele faz na música. Eu falava, meu Deus, eu não consigo ouvir isso, é muito ruim, muito desconfortável. Aí, com o tempo, depois de uns anos, eu consegui ouvir. Eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso. Que negócio incrível. E tem uma música que se chama, nesse disco, se chama Forró. Essa música é incrível. É incrível. Só que a primeira parte é totalmente tonal, e a segunda parte vai pirando. Mas é de propósito, ele fez isso. Então é sobre isso. Eu acho que o DNA é o resultado disso tudo aí que eu fui vivendo. E isso é uma coisa que eu gosto de passar para os alunos também, sabe? Você tem que estar aberto a aprender coisas novas, a ouvir coisas novas. A olhar
aquilo que você já enxergava antes sob uma perspectiva diferente, né? Por aí vai Pra que você. a gente falou muito, hein? A gente falou pra caramba, né? Caraca, É, falando bastante. E foi legal, né? Acho foi que legal, eu gostei. tá legal. Bom, esse conteúdo aqui vai ficar... Acho que vai ficar direto aí, que é um conteúdo diferente, legal. E você aí que assistiu até o final aí agora, diz também se Deixa você sua gostou. opinião, Se você gostou, se você achou que a gente pode fazer mais isso, ou também conversar com outras pessoas, ou então foi horrível, fala aí também, né? Pode falar, seja sincero, tá? Melhor ser sincero do que. Fala assim, Marcela, vaza, tá ruim com você. Ou apareça mais vezes, também serve. Eu acho que eu achei bom. E aí, mas vocês que vão dizer, né? Vocês aqui no canal, é vocês que eu quero saber também o que O que vocês acharam? vocês acharam, que isso é um conteúdo mais solto, não é um conteúdo de aula, como eu A sempre gente faço. tem que fazer esse podcast tomando vinho. Vai sair tanta coisa. Vai sair coisa perigosa. Bom, melhor não. Ó, então vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar Então isso. tá certo. Obrigado pela presença. Tchau, galera. Até a próxima.